E não tem como você provar outras experiências que não a sua. Então você acredita que o outro tá inconsciente. Sim. Por isso que quando eu tava despersonalizado, eu ficava apavorado. Porque eu me dava conta disso. Eu me dava conta de que as pessoas andando e fazendo as coisas... Eu não sabia se elas estavam conscientes ou não. Eu não sabia se elas existiam ou não. Sim. Como indivíduos pensantes. Eu não sabia se lá dentro tinha uma experiência. Cara, faz Isso muito é muito tempo assustador. que a gente gravou o nosso episódio, né? Nesse meio tempo eu tive uma experiência intensa de despersonificação. Eu fiz uso de uma substância com DMT, né? Bufalvários, talvez já tenha ouvido falar, que é substancialmente mais forte do que a ayahuasca. E, cara, a experiência foi uma loucura, né? Transcendental, nem vem ao caso aqui, assim, de 15 minutos. Só que eu fiquei despersonalizado por quase 2 semanas. Em decorrência daquela experiência. Eu tive que usar elastiquinho e contar o objeto da mesma cor e o caralho a 4, assim. Cara, é simplesmente perturbador. É simplesmente, assim, eu acho que talvez uma das experiências psicológicas mais insuportáveis, assim, que eu já vivenciei, assim, é pior do que estar triste, né? É pior do que estar em depressão, é pior do que perder alguém, É a pior experiência psicológica. É a pior experiência psicológica possível. É a sensação de não estar vivo, né? Sei lá, de estar... De não existência, é uma coisa muito de louca. não existência, porque tu não se sente tomando a decisão do teu próprio comportamento, assim, cara, Então, bizarro. Isso é bizarro. Foi quando eu percebi, quando eu tive essa experiência que eu fiquei muito... Porque eu entendo, assim, ó, eu entendo quanto as químicas modulam a minha consciência e quanto isso me modifica. Só que eu fico assim, cara, não faz sentido essa experiência toda com despersonalização. Ela invalida muitas outras teses que eu tinha antes sobre a vida, sobre a existência, né? Por exemplo, a tese de que o cérebro... Cara, eu sentia que eu tava literalmente assim, eu sentia que eu tava duplicado. Que eu tinha uma existência... E tu observava ela. E essa existência era uma coisa que era só uma existência. E aí a outra coisa era uma observação dessa existência. E essa observação dessa existência, aí é que vinha o sofrimento dali. A narrativa, fala, meu Deus, eu não vou aguentar isso aqui, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais um dia. Como é que eu volto pra dentro de mim? Isso, a sensação de que eu tava fora de mim. A sensação que eu tinha era que eu tinha subido uns 3 ou 4 palmos pra cima, aqui em cima, e que eu tava aqui. Quer dizer, que eu tava aqui não. Que tinha algo aqui falando. E o outro algo tava aqui existindo embaixo. E aí eu ficava assim, cara, que coisa maluca isso. Eu olhava pras pessoas e tal. E não aparecia a existência das pessoas. É isso que eu ficava curioso, assim. Eu não conseguia... Sentir que os outros existiam, assim. Não sentia que os outros existiam. Eu sentia que existia só um universo que era o meu. Isso era muito apavorante, assim. Muito apavorante. E aí, quando a gente tá no nosso normal, a gente pensa que existe um universo compartilhado e todas as mentes estão ali compartilhando mais ou menos alguma coisa parecida e alguns têm alguns vieses na visão desse universo, mas a gente tá no mesmo lugar, né? Sim. Só que quando você tá despersonalizado, você acredita que não tem esse lugar compartilhado. Tu descolou desse lugar e que ele não existe, né? Ele não existe ou você tá sozinho nele. Parece que tu tirou o software do hardware, né? E tu ficou observando os hardwares operar e, cara, só eu sou a porra do software, velho. Cadê E aí, por exemplo, essa questão é uma doença, né? É uma doença psicológica, é um efeito psicológico, um sintoma psicológico. Eu comecei a associar esse tipo de coisa com estados fisiológicos normais nossos, tipo a fome, por exemplo, o sono. Então, quando eu tô com muito sono, o que acontece? Eu fico irritado. Quando eu tô com muito, muito, muito sono, eu fico puto de raiva e fico muito estressado. E aí eu começo a olhar pra esse mega estresse de não dormir e eu olho pra despersonalização meio que da mesma forma. Então, eu olho e falo assim, se quando você fica mega estressado de sono, você fica dessa forma aqui, estar estressado por privação de sono cumpre uma função fisiológica que é a homeostase do sono. Então, a mesma coisa na despersonalização. A gente precisa ficar personalizado. E por que a gente fica
personalizado? Por que a gente precisa ficar personalizado? Existe uma razão pra gente ficar personalizado, seja ela existencial, filosófica, ou espiritual, ou evolutiva. Funcional. Ela precisa estar ali. E aí, eu fico nessas piras, assim, pensando nessas coisas. Mas a função da despersonalização é justamente, a gente conversou sobre isso, tem a ver com o trauma, né? Tem a ver com a capacidade do corpo de não suportar um determinado trauma e tu descola pra tolerar de alguma forma. É a dissociação causada por uma... Então, imagino que depois dessa experiência que você teve, você deve ter sentido que a tua capacidade de consciência atencional aumentou. Como se fosse assim, o campo psicológico que você percebe da realidade aumentou. Sim, eu fiquei tipo com a sensação de consciência mais expandida. Exatamente. O que não é ruim. Então, essa despersonalização, ela parece que foi assim, você teve alguma coisa antes dela, não sei o quê, que você percebeu, vivenciou, seja lá o que for, pode ter sido até muita dor, eu não sei, que você vivenciou. Não, o meu foi a substância. Não, sim, eu sei, mas a substância... tá, uma pessoa... a substância te causou alguma coisa que aquilo foi muita coisa pra você. Sim. E aí o teu cérebro respondeu a essa muita coisa, que pode ter sido muita dor, muito pânico, seja lá o que for. É comum que a despersonalização venha depois de pânico, muito intenso. Tipo, não vou mais voltar, nunca mais vou ser assim. Isso. Sei lá, coisa desse tipo. E aí você despersonaliza porque o teu cérebro entende assim, nossa, então eu poderia viver assim, eu poderia não voltar, eu poderia não saber o que fazer, eu poderia... Meu Deus, aí você desregula todo, porque antes dessa experiência, meio que você tinha uma certa ilusão de que tem muito mais controle do que de fato tem. Isso, aí aquela experiência te destrói exatamente. completamente. Aí você despersonaliza. Aí depois, eu considero que essa experiência posterior, onde você se reunifica, ela é mais forte do que a primeira. Então você poderia passar por a morte de um ente querido, seja lá o que for, agora com muito mais fôlego emocional do que antes. Eu me vacinei contra... Exato. Eu troquei o fusível, né? Pra queimar, agora é um fusível mais grosso. Mais assim. grosso, exatamente. Eu acho que eu fui no limite ali, cara. Eu acho que eu fui no... Só que é engraçado, porque eu tenho a sensação que essas substâncias, cara, que a galera faz uso, né? Os cogumelos, ayahuasca, DMT e tal, elas são substâncias despersonalizaficantes. Eu acho que elas induzem uma despersonalização, porque inúmeros relatos que eu li acerca disso, as pessoas interpretam isso como uma experiência de superconsciência, né? Ela interpreta esse descolamento como cara, eu me tornei consciente do meu próprio comportamento. E elas acham agradável. Acho que elas interpretam, às vezes, com outros olhos isso. Sim. E eu fiquei meio nessa brisa, cara, será que é isso? Será que o cara medita tão profundamente que ele despersonaliza em algum nível, ele começa a observar o próprio comportamento e ele acha que isso é uma superconsciência? Os monges produzem o mesmo estado de pacientes com despersonalização.